Pai, nós te agradecemos por esse tempo de adoração. Obrigado porque nós reconhecemos a sua presença aqui. E eu oro que essa noite o Senhor possa tocar os corações aqui da maneira como você deseja. Eu oro que você encontre terra boa nos corações aqui, onde as sementes lançadas possam cair e dar fruto. Eu oro também, Senhor, por corações vulneráveis à voz do Teu Espírito. Eu oro essa noite também para que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo estejam submissos ao Seu Espírito. Eu oro essa noite por uma renovação de mente. Eu oro que todo sofisma, toda mentira de Satanás ou pensamentos humanos, eles possam ser submissos à vontade do Teu Espírito Santo e ao ensino e à doutrina sua, Deus. Em nome de Jesus, quebra as fortalezas da mente e que hoje nós possamos sair daqui com mais algumas construções baseadas naquilo que o Senhor quer para nós, para a sua igreja e para o seu plano eterno. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amigos, eu queria que você abrisse já sua Bíblia em João capítulo 15. Vamos lá? Esse é um texto muito conhecido. Eu inclusive já preguei sobre essa passagem aqui, mas hoje eu queria começar com ela, mas a gente vai para um outro lugar, tá? Então, vai lá para João, capítulo 15, verso 7. João, capítulo 15, verso 7. O texto bíblico diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Esse texto aqui, ele faz parte da parábola, o João 15 fala da videira verdadeira, e que nós somos os ramos, e esse texto fala sobre o nosso relacionamento com Deus, e como nós fomos enxertados nesse lugar. Algumas semanas atrás, eu preguei sobre sacerdócio aqui, eu não sei se vocês estavam, mas a obra de Cristo na cruz, ela fez com que nós deixássemos de ser inimigos de Deus e entrássemos para a família de Deus, amém? E nós fomos enxertados. E esse texto fala sobre essa videira. E é interessante que esse texto ele traz, eu não sei se você pensa a mesma coisa que eu. Mas esse texto traz uma crise para nós. Sabe por quê? Ele fala assim: se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Daí a pergunta que você faz talvez para você mesmo é: por que não está acontecendo? Por que eu estou pedindo muita coisa e não está acontecendo? E eu queria construir hoje com vocês algumas coisas, alguns fundamentos a respeito de oração e espera. Quando a gente olha para esse texto de João, nós podemos às vezes nos perguntar como será que funciona isso, porque não está funcionando aqui, algumas vezes. Eu sei que todo mundo aqui em algum momento orou e teve uma resposta de oração, sim ou não? Sim ou não, gente? Se você não me conhece, eu sou um cara meio carente, então responda-me. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, todo mundo aqui já teve uma resposta de oração, mas também, eu creio que a grande maioria aqui está esperando por alguma coisa. Teve alguma palavra, está orando a respeito de alguma coisa específica e está aguardando aí. E talvez quando a gente olha para esse texto, a gente pode ser inundado de uma incredulidade horrorosa, assim.
porque mostra que a nossa fé muitas vezes ela é frágil. E como eu disse aqui, às vezes a gente pergunta, por que comigo não está acontecendo? E esse tipo de questionamento pode mostrar, além de uma fé frágil, uma falta de confiança no que a palavra está dizendo. E nas entrelinhas e nos nossos pensamentos mais secretos, nós estamos chamando Deus de mentiroso. E é pesado isso. Então, a gente precisa fazer algumas perguntas para esse texto, e eu só estou dando uma introdução aqui. E eu quero dizer o seguinte, que Deus não mente, amém? Olhe para a pessoa que está do teu lado, eu sei que você ama fazer isso. Você está esperando essa parte. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fale assim, Deus não mente. Agora continua, se tem algum problema, esse problema é comigo, ok? Beleza? Então nós vamos construir algumas coisas aqui. Vocês estavam muito animados para essa parte, aleluia. Deixa eu pôr o meu relógio aqui, senão a gente vai ficar até meia-noite. É verdade, Deus. Só um minutinho, gente. De manhã, o pessoal do Ministério Infantil até ficou surpreso, assim, que toda vez que eu prego, eles têm que levar as crianças lá fora, dar a volta na quadra, porque não tem mais atividade para fazer. Mas vamos lá. Perguntas que a gente precisa fazer para esse texto é que o que é permanecer em mim, né? E João capítulo 15, verso 10, e eu estou só dando uma introduzida, tá? Então eu quero que vocês prestem atenção. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Então, Cristo está falando aqui de um lugar de obediência. Assim como eu obedeço o meu Pai e permaneço nele, vocês obedecendo as minhas palavras, vocês permanecerão em mim. Certo? Concorda comigo? Estão aí? E a outra pergunta que a gente precisa fazer é o que significa minhas palavras permanecerem em vocês? Isso fala da Bíblia. Fala a Bíblia. A palavra de Deus. Então, se as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês obedecerem a elas, vocês permanecerão no meu amor. Então, nós estamos falando aqui de um lugar de obediência e relacionamento. Para eu saber quais palavras são essas, eu preciso me relacionar com Deus. Para eu entender o que Ele quer ou qual é a sua vontade para que eu o obedeça, eu preciso de um lugar de relacionamento. Então, nós vamos falar aqui de relacionamento e obediência. E eu queria mais uma vez repetir que o que nós vamos tratar hoje aqui, a partir do primeiro ponto que nós vamos falar agora, são fundamentos. A ideia aqui não é ser exaustivo na explicação ou trazer todos os pontos e fundamentos possíveis. Nós estamos entrando numa parte introdutória a respeito de oração e espera. Por que isso? Nós estamos prestes a entrar em 40 dias de jejum e oração, e a ideia é que hoje a gente comece com essa parte introdutória e nos próximos cultos nós possamos dar continuidade ao tema oração e jejum e etc. Beleza? Então hoje nós vamos entrar num fundamento. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, e agora eu começo de verdade. Então, só trazendo recapitulando, nós precisamos permanecer nele, precisamos viver um relacionamento de obediência, para que nós possamos permanecer nele, e aquilo que nós pedirmos, ser concedido, certo? Mas vamos lá, vamos para o primeiro fundamento que nós vamos falar hoje, é Mateus capítulo 6, verso 9, que diz assim, ó: vocês devem orar assim. Pausa. Aqui os discípulos pedem para Jesus ensiná-los como eles devem orar. E Jesus responde: vocês devem orar assim: Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. E o primeiro ponto de hoje é entendermos o nosso lugar de filiação e paternidade de Deus sobre nossa vida. Vamos lá? Quando Cristo ensina seus discípulos a orar, chamando o Deus Todo-Poderoso de Pai, Ele está indicando um nível de relacionamento íntimo, próximo e familiar com Deus Todo-Poderoso. Sabe esse Deus que nós cantamos? Um Deus transcendente, que nós cantamos a respeito de um alto e sublime trono. Jesus está falando assim, esse Deus também é um Deus de perto. Esse Deus é um Deus Pai. Então o relacionamento que você tem que ter com Ele é um relacionamento de intimidade, como um pai e como pais e filhos. O texto mostra um lugar de um filho pedindo algo para o pai. E Deus ouve seus filhos, tá, meus amigos? E eu queria que você repetisse comigo o seguinte: o pai de Jesus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O pai de Jesus é meu pai. Amém? É muito legal. E nós precisamos entrar nessa realidade e ter entendimento disso, de verdade. Mas quem são esses filhos, né, que é tolice acreditar na crença popular que todos são filhos de Deus, amém? Amém, gente? Nem todos são filhos de Deus. Existe uma forma para receber uma nova natureza, sermos enxertados e fazermos parte da família de Deus. E não é dizendo que você é filho. Ah, eu sou filho. Quantos aqui, em algum momento da caminhada, já, de repente na sua sala de aula, de repente no futebol, você se reúne no meio do campo, com crente, não crente, ímpio, assassino, todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Já viram isso? Já aconteceu com vocês? Não com assassino, Diego, mas tá tudo bem. Beleza? Tranquilo? Aqueles que estão chamando Deus de Pai nesse momento, eles são filhos? Se eles não são cristãos? Não. Então dizer Pai Nosso não significa que Deus é seu Pai. Gálatas capítulo 3, vai lá comigo. Então nós estamos em fundamentos, tá, meus amigos? Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27, vai lá comigo. Olha o que a Bíblia diz a respeito de quem são os filhos. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. 1 João capítulo 5, se você quiser anotar, verso 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de novo. E quem ama aquele que o gerou, ama também também o que dele é nascido. Então existe uma forma. Mais uma vez, algumas semanas atrás, falamos sobre sacerdócio e falamos sobre a obra de Cristo na cruz, que nos deu o acesso à presença de Deus e nos tornou filhos. Hoje eu e você, se você crê em Jesus de verdade, você é filho. E o pai de Jesus é meu pai, é seu pai. Amém? Só que quando a gente entra nesse lugar de paternidade, gente, algumas pessoas começam a ter problemas. E por quê? Sabemos que muitos aqui, e eu não falo porque eu sei da vida das pessoas, mas por amostragem, tiveram problemas com seus pais, naturais. E essa lente suja, ela pode comprometer o seu relacionamento com Deus Pai. Eu não sei se você já ouviu sobre isso, mas se você já ouviu, estou repetindo. Talvez o seu pai não foi alguém que proveu na sua casa. Talvez você passou muita necessidade. E hoje, quando alguém vai falar que Deus Pai é um Deus provedor, você tem dificuldades de acreditar que Deus vai suprir a sua necessidade.
Faz sentido? Então é um lugar que nós precisamos limpar a lente natural e pedimos para que o Senhor, Ele nos revele a paternidade dEle verdadeira. Sabe? Talvez você passou por um abuso. Talvez você passou por um pai que era muito grosseiro, estúpido. Talvez você teve um pai que não demonstrou amor para você. Nunca te abraçou. E quando a gente fala assim, sinta o abraço do Senhor agora, sinta o abraço do seu pai, você tem dificuldade até. Fala, cara, eu nem sei o que é isso. Eu não consigo entender que Deus pode demonstrar amor por mim, porque eu nunca recebi isso do meu pai. Então hoje, a primeira coisa que nós vamos falar é que nós precisamos enxergar a paternidade de Deus, precisamos que Deus limpe essa lente suja e corrompida de uma paternidade natural errada, para que nós possamos de verdade entrar nesse lugar de uma paternidade saudável com Deus, que realmente nós possamos acreditar que Deus é o meu pai. Hoje de manhã, quando eu pedi para as pessoas repetirem, o pai de Jesus é meu pai, algumas pessoas eu percebi que tiveram até dificuldades. E é natural, porque nem todo mundo aqui teve um pai presente. Talvez você teve muitas dificuldades, e hoje isso te impede de acessar esse lugar de paternidade. Eu quero lembrar que você repetiu que o pai de Jesus é seu pai, e eu quero ir um pouco além. Deus Pai ama você da mesma forma, quantidade e tamanho que Ele ama Jesus. Eu vou repetir isso. Deus Pai ama você da mesma forma, quantidade e tamanho que Ele ama Jesus. Amém? Então você pode acessar esse lugar de amor do Deus Pai. Eu queria, como é uma palavra de oração, eu já queria orar. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eu oro essa noite para que o Senhor limpe as lentes aqui. Eu oro que o Senhor retire os óculos corrompidos de paternidade. Eu oro que o Senhor restaure uma paternidade verdadeira nos meus irmãos aqui. Eu oro que todo espírito de orfandade vá embora em nome de Jesus. Toda dificuldade, todo o medo do futuro, todo o medo de ser abandonado, eu oro que o Senhor leve embora agora. E eu oro que o Senhor inunde o coração dos meus amigos aqui, dos meus irmãos, com o amor que lança fora todo o medo. Em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez, restaura a paternidade. Além disso, meus amigos, por que Deus Pai, por que Cristo fala do Deus Pai? Também por causa de uma linguagem de oração que não seja mais de um Deus distante. Não tem problema você chamar Deus de Senhor, amém? Porque paternidade não significa necessariamente você não chamar Deus de Senhor. Paternidade também fala de honra, de zelo, tá tudo bem. Mas você precisa entender que Deus está perto de você. Deus Pai está perto. Vou repetir, Deus Pai está perto. Entendendo essa realidade, com nossa fé firmada em Cristo e nascidos de novo, necessitamos crescer em um relacionamento familiar com Deus Pai. Um relacionamento de filho para com o Pai de verdade. E esse relacionamento ele é construído, demonstrado através de amor, através de obediência a Ele, a seus princípios, mandamentos e vontade. É assim que nós permanecemos nele. E é interessante falar, é importante falar, na verdade, que Cristo aqui, quando Ele fala que nós devemos chamar Deus de Pai, não é uma palavra mágica, tipo um abracadabra, assim. É só chamar Deus de Pai que a parada vai acontecer. Não é isso. É você entender uma realidade de relacionamento. Repita comigo, oração é relacionamento. Amém?
Então nós precisamos entender esse lugar de filiação. E para quem nós estamos orando? Nós estamos orando para Deus Pai. Amém? Vocês estão aí? Segundo ponto. Vai para 1 João capítulo 3 comigo. 1 João capítulo 3. Além de entendermos esse lugar da paternidade de Deus, 1 João capítulo 3, verso 19, vai dizer de uma condição, ou melhor, de uma consciência que nós precisamos ter. Olha só o que diz 1 João capítulo 3, verso 19 a 22. Diz assim: desta forma sabemos que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Agora preste atenção nessa frase. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e dele recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem em Deus e Deus permanece neles. Então vamos lá, queria atentar esse texto em específico, essa frase em específico, que se não há nada que te condene na sua consciência, você tem confiança de entrar diante da presença dele. Por que ele está falando isso aqui? Meus amigos, quando você tem algo escondido, quando você está vivendo uma vida de pecado, uma vida dupla, o Satanás, o acusador, quando você abre a sua boca, ele vai te acusar daquilo que você está fazendo. E você vai começar a perder confiança, vai começar a perder fé. E automaticamente, consequentemente, você não vai receber aquilo que você pede, porque você já não tem mais fé para isso. Cristo morreu na cruz por nós e abriu um novo e vivo caminho diante do trono da graça, e a palavra vai falar que nós devemos entrar com ousadia e confiança diante do trono da graça. Quando nós nos submetemos a uma vida dupla, onde nós temos coisas escondidas que precisam vir à luz, Satanás tem o poder de nos acusar, e nós vamos perdendo essa confiança, e logo logo nós já não temos mais respostas de oração. E é interessante que o texto de João 15, da parábola da videira, vai falar, verso 2 e 3, vai falar assim: ele poda, ou melhor, ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Vamos lá? Por que ele poda e por que eles já estão limpos? Quando nós entendemos o sacrifício de Cristo na cruz e caminhamos diante dessa verdade, quando aceitamos a Cristo, como caminhamos nessa verdade, existe uma santificação inicial, onde Deus limpa os nossos pecados e nós começamos a caminhar como cristãos, somos enxertados, somos parte da família de Deus. Só que daí por diante, nós começamos uma santificação progressiva, onde a poda e a limpeza faz parte, dia após dia. Kinner, no seu comentário do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte a respeito da poda: o termo aqui usado para podar significa normalmente limpar. Apesar do termo ser relacionado à pureza cerimonial, tanto nos textos gregos como nos judaicos, ele também se aplica à purificação do coração. Então as motivações, como eu estou orando, o que está no meu coração hoje? Eu preciso confessar algo, eu preciso que algo venha à luz.
qual é a motivação das minhas orações? 1 João capítulo 1, verso 9, só precisa anotar, se você quiser anote. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo mundo conhece esse texto. E daí a gente vai para Tiago, capítulo 5, verso 16. Abre lá para mim. Tiago, capítulo 5, verso 16. Ainda nisso, da pureza das coisas virem à luz e caminhar numa santificação progressiva. Então a poda, ela faz parte do processo de limpeza. Nós nos submetemos a Cristo e Ele vai começar a apontar coisas que precisamos mudar. Olha só, Tiago capítulo 5, verso 16 vai dizer assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então o que ele está falando aqui? Meus amigos, vocês vivem em comunidade. Confessem os seus pecados uns aos outros. Tragam à luz as coisas que estão no seu coração. Caminhem na luz, pois a oração do justo, que está no processo, está se santificando, ela é poderosa e eficaz. Agora, se nós olharmos para o outro lado da história, se eu não ando desse jeito, é natural que a minha oração também seja ineficaz. Então nós precisamos caminhar em comunidade, precisamos caminhar uns com os outros, abrindo nosso coração, abrindo a nossa vida. Obviamente, tá? Eu estou falando aqui com pessoas maduras ou não, mas eu quero, se você não é maduro, não abre teus pecados para todo mundo, tá? Escolha uma pessoa de confiança, um líder, um discipulador, um amigo mais chegado que irmão, onde você pode abrir o seu coração, confessar pecado, para que você seja curado e tudo esteja na luz e a sua oração seja eficaz, como a oração de um justo. Amém? É interessante que, ainda dentro disso, desse contexto de estar com uma consciência livre ou estar na luz, Pedro, em sua carta, vai orientar os maridos, por exemplo. Vai lá para 1 Pedro capítulo 3. Essa é a hora que as mulheres amam, que a gente vai bater nos homens. Aleluia. Dá glória aí, homens. Glória. Aleluia. Ainda dentro desse contexto de santificação, pureza, 1 Pedro capítulo 3, verso 7, vai dizer assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Olhe que texto forte. Pedro vai orientar o marido a honrar a esposa como vaso mais frágil. E a advertência vem logo após: caso isso não aconteça, suas orações elas podem ser interrompidas. Ou seja, Deus não ouvirá ou não responderá, não importa. O importante é que ela vai ser interrompida. E olha só, gente, quantas famílias talvez hoje estejam com problemas nessa questão. Talvez o cabeça da casa, que nós acreditamos aqui que todos são sacerdotes, amém? Então não existe o sumo sacerdote da casa, tá? Todos são sacerdotes, sua esposa, seus filhos, você, mas você é o cabeça da casa, você traz direção. Quantas famílias que talvez a oração do cabeça do lar está interrompida pela falta do cumprimento desse princípio? Você não está tratando sua esposa como ela merece ser tratada, ou como ela deve ser tratada. E as suas orações parece que não passam do teto. E daí você quer vir aqui na frente, pedir uma oração para o pastor, para que tudo vá bem na sua vida. Amém? Dá glória aí. Amém, gente? E além disso, eu queria que você fosse lá para Salmo 26, verso 1, porque Davi já entendia isso.
Vai lá em Salmo 26, verso 1. Então nós ainda estamos falando dessa condição de uma consciência livre na luz. Olha só o que Davi fala. Salmo 26, verso 1. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor leal está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua fidelidade. Olha só, Davi clama por justiça a Deus e ele fala assim: Deus, eu estou vivendo com integridade. Alguém disse assim, ou diz assim: eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, né? E é bem isso que ele está fazendo. Fala assim: Deus, eu vivo com integridade. Mas mesmo assim, ele continua o texto falando assim: som do meu coração, som da minha mente. Sabe por quê, gente? Porque a gente pode estar errando e a gente não sabe. Então Davi vai falar assim: Deus, faz justiça, porque eu estou vivendo com integridade. Mas se tiver alguma coisa no meu coração que está impedindo que o Senhor faça a justiça que precisa ser feita, mostra para mim, que eu vou me arrepender. Então você vai ver os salmos recheados dessa palavra: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, vê se há algum caminho mau, se tiver alguma coisa, revela. Porque muitas vezes nós não percebemos. Amém? Então falamos no primeiro ponto a respeito de uma paternidade saudável e reconhecida. Entendemos esse lugar de filiação e de chamarmos Deus de Pai, e não simplesmente chamarmos, mas entendemos que Ele é o nosso Pai. E a segundo ponto que nós falamos foi sobre a consciência livre, um processo de santificação progressivo, onde o Senhor vai revelando as coisas e nós vamos nos arrependendo, não vivendo uma vida de pecado, porque todos nós pecamos aqui, meus amigos, amém? Olhe para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você é ruim, meu irmão. Você é ruim, meu irmão. Todos nós vamos pecar. Aquele que diz que não tem pecado mente, ou seja, já pecou. Mas é diferente de você viver uma vida escondida, uma vida de pecado. Eu queria orar novamente. Feche seus olhos ali. Pai, eu oro agora que o Senhor sonde os nossos corações essa noite. Eu oro, o Espírito Santo sonda o mais íntimo do nosso coração, que o Senhor venha visitar agora os quartos escuros do nosso coração e revelar aquilo que precisa vir à tona, revelar aquilo que precisa ser, precisa de arrependimento e mudança. Eu oro, Senhor, que essa revelação traga uma atitude de arrependimento e de uma mudança de direção verdadeira, para que nós possamos viver essa santificação progressiva, para que nós possamos ter o coração livre e vivemos na luz, em nome de Jesus, Pai. Amém? E nós entramos no terceiro ponto. O terceiro ponto é a oração que deve ser feita segundo a vontade de Deus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 5, verso 14. 1 João, capítulo 5, verso 14. Ah, Jesus. Diz assim o texto bíblico: esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Assim, se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos dEle
o que pedimos. Mais um texto que nós entramos em crise aqui. Fala, mano, o que está acontecendo? O que está acontecendo que não está vindo a parada que eu estou pedindo? Eu queria que a gente mergulhasse na questão da vontade de Deus. Um relacionamento íntimo com Deus é necessário para que nós possamos orar segundo a sua vontade. Nós precisamos orar a vontade de Deus e aprender a orar a vontade de Deus. E eu quero dizer que Deus não ouve uma oração contrária à sua vontade. Amém? Deus não vai ouvir essa oração. Ou melhor, pode até ouvir, mas Ele não vai responder essa oração. Vamos lá, meus amigos. Quantos estão orando sem saber a vontade de Deus? Quanta gente tem gastado saliva, tempo, orando algo que não tem nada a ver com a vontade de Deus? Essas orações nunca serão respondidas, pois essas pessoas, elas não conhecem a vontade de Deus a respeito daquilo. Deus nos livre disso, de sermos pessoas que gastam o nosso tempo de oração, orando coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Daí você pergunta, tá, Diego, como que eu sei a vontade de Deus então? Vamos lá, me ajuda. Nós temos dois principais modos de entender a vontade de Deus. Primeiro, diga assim, Bíblia. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E ela não precisa ser atualizada. Amém? Dá glória aí. Tem uns caras aí que estão querendo atualizar a Bíblia. Tem gente atualizando já, né, a Bíblia. Beleza? Billy Graham vai dizer o seguinte: a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Para a galera que é geração alfa, beta, gama, não sabe nem o que é jornal, né? De manhã eu falei portal de notícia, daí me zoaram, falaram assim, nossa, a galera nem entra mais em portal de notícia também, Diego. Então a frase hoje atualizada seria assim, a Bíblia, ela é mais atualizada que o Instagram que vai postar amanhã. Ok? Então, ela não precisa ser atualizada. É nas Escrituras que eu e você vamos saber qual é a vontade de Deus para as coisas. Por isso, irmãos, é necessário mergulharmos nas Escrituras e não vivemos apenas como essa palavra de domingo aqui. Se você abre sua Bíblia somente no domingo, eu quero dizer que você está em maus lençóis, meus amigos. Você, hora ou outra, vai acabar orando algo que não é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque você não sabe a vontade de Deus. Porque você não abre a Bíblia. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Mergulhe nas Escrituras. Por que você acha que tem tanta gente enganada por falsa doutrina aí? Porque os caras são bons de lábia? Também. Mas porque as pessoas não sabem a verdade. Alguém disse não, isso é verdade. Quando você quer saber qual é a nota falsa, você estuda a verdadeira. E daí todas as falsas eu vou saber qual é. Amém? Então nós precisamos mergulhar nas Escrituras. Quer ver um exemplo de pessoas que não sabem o que está escrito nas Escrituras e oram e nunca vão ser respondidas? Quem é solteiro aí, levanta a mão. Levanta a mão aí, levanta a mão. Levanta a mão aí, levanta a mão solteiro, vamos lá. Solteiros e solteiras, levantem a mão. Vamos distribuir binóculos, brincadeira. Brincadeira, tá? É verdade, binóculo nem é do tempo deles, né? Tinha um programa, vamos lá. Tinha um programa, vou fazer um parênteses aqui bem grande. Para você que é mais novinho, tinha um programa chamado Em Nome do Amor.
E o saudoso Silvio Santos, que Deus o tenha, era judeu, né? Acho que foi pro céu, brincadeira. Saudoso Silvio Santos organizava os casais lá e tinha um momento que ele distribuía binóculos. E daí os homens ficavam de um lado e as mulheres do outro, eles ficavam com o binóculo assim, ó. Mano, que horrível, né, mano? Meu Deus do céu. Enfim, fecha parênteses. Vamos lá, volta pra cá. Ai. Vamos lá. Se você é solteiro, talvez você... Quer ver um solteiro orando? Ele vai orar a respeito de uma pessoa. E esse cara está gastando dias em oração por uma pessoa que não é crente, que não é cristã, para saber, orando a Deus, Deus, é para eu casar com essa pessoa? Me dá um sinal, Senhor. Daí o cara cria 1 milhão de coisas. Ah, se alguém abrir a porta, se alguém fechar a porta, se o carro passar, se o próximo carro for azul, se for vermelho. Ele cria 1 milhão de misticismos em cima do negócio. Só que, se ele conhecesse a Bíblia, está lá escrito assim: não se põe em julgo desigual com o descrente. Ponto. Está lá a vontade de Deus. Você não precisa saber se o próximo carro é vermelho. Amém? Vocês entenderam? Esse é apenas um exemplo bem pequenininho de orações inúteis, que você gasta sua vida orando, e para você aquilo é importante. Mas se você abrisse a Bíblia, você já teria a resposta. Então, para nós sabermos a vontade de Deus, nós abrimos a Bíblia primeiro. Amém? Essa é uma igreja bíblica. E é interessante que até o próprio Davi cai nisso também. Davi vai lá, vamos pegar a arca, vamos. Puxa, os filisteus carregaram a arca e foi bem rápido, em cima de bois. Vamos fazer desse jeito. Davi põe a arca sobre o carro de bois e todo mundo sabe o que acontece no final. Você já ouviu isso? Os bois tropeçam, Uzá põe a mão na arca e morre. Ok? Daí Davi fala assim: oxi, o que está acontecendo? Daí Davi tem uma ideia genial: vamos ver o que Deus pensa a respeito disso. E daí Davi vai lá estudar e ver como que eu deveria carregar a arca. Então, meus amigos, vamos lá, que a gente não precise matar os Uzás aí, porque a gente está querendo agir sem saber a vontade de Deus, ou com vários misticismos aí. Amém? Muito do que nós precisamos de resposta já está na Bíblia. Tá, Diego, legal, mas existem assuntos que talvez a Bíblia não aborde em detalhes. Para esses, nós temos o nosso amigo, Espírito Santo, Consolador, que Deus deixou aqui e mora no nosso coração, e como bons carismáticos e pentecostais da glória, terra, aleluia, Ele fala com a gente, e é óbvio que tudo que Ele falar vai estar de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Então, por favor, tá, meus amigos? Eu sei que muitos de nós temos impressões, sentimentos, e o Senhor fala através disso, através de sonhos, etc. Mas submeta tudo à palavra de Deus. Tudo. Ok? É óbvio que eu estou falando aqui sobre o Espírito Santo falar conosco. Eu estou orando e Deus está falando comigo. De alguma forma eu vou lá e analiso aquilo na palavra. Mas, como bons carismáticos e pentecostais, o Senhor usa os nossos amigos também. Nós cremos na continuidade dos dons. Então a profecia, ela existe. Então muitas vezes você está lá orando no seu quarto, pedindo uma resposta para Deus a respeito de algo específico,
e de repente o Senhor levanta alguém, um amigo, alguém na comunidade e dá uma palavra para você. Isso precisa ser submetido à palavra de Deus e também a julgamento no teu espírito. A palavra, essa profecia, ela nasce para ser julgada. Profecias, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, esses dons servem para a igreja, para a comunidade. Se você é um profeta, se você se move em profecia, palavra de conhecimento, isso não é para você, isso é para o outro. E nós precisamos entender que o Espírito Santo fala a respeito. E nós precisamos, obviamente, julgar também, segundo a sua palavra. Amém? Vocês já sabem, o Farley já falou inúmeras vezes aqui, a respeito que nós estamos há mais de um ano caminhando com um time profético aqui, que é para servir a comunidade, para que nós possamos usar, usar ficou uma palavra meio ruim, mas que possamos desfrutar, muito obrigado, desfrutar desses dons que o Senhor tem dado a cada um de nós aqui, servindo a comunidade, edificando cada um aqui, amém? Então, obviamente, não vai ficar só nesse time profético, a ideia é que nós possamos ensinar, construir isso juntos como igreja, para que possamos ser uma igreja que ouve o Senhor e obedece, amém? Então falamos sobre as Escrituras e falamos sobre termos relacionamento com o Espírito, mas além disso, nós precisamos aprender a pedir da maneira correta. E eu queria que você fosse lá para Tiago capítulo 4, vamos lá? Porque às vezes nós entendemos até que é a vontade de Deus, mas precisamos pedir da maneira certa, no tempo certo, do modo certo. E Tiago capítulo 4, verso 3, vai dizer assim: pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Os versos anteriores de Tiago 4 vai falar sobre o motivo da briga e das guerras que eles estavam tendo ali, sobre o conflito de prazeres entre os homens, todos cheios de inveja, cobiça, orgulho, desejando o que é do outro, e tudo que eles pedem é para se deleitar em seus próprios prazeres, alimentar o seu orgulho diante dos outros. E o texto continua no verso 6, falando assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Eu não quero Deus se opondo a mim. Você quer? Não. C.S. Lewis tem uma frase a respeito do orgulho, e eu quero que você preste atenção nessa frase, eu vou ler aqui para vocês. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que a dos outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de serem mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos, ou inteligentes, ou bonitos, não existiria motivo para orgulho. Então a verdade, meus amigos, é que o nosso coração é corrupto, cheio de orgulho, cheio de inveja. Vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui. Você abre sua rede social, eu já falei isso aqui algumas vezes, e você roda a vida dos outros. Vida dos outros, vida dos outros, vida dos outros. Comprou uma casa. Que bênção, aleluia. Daí você chama alguém na casa. Olha, você viu, amor? Comprou uma casa. Que bênção. Continua. Nossa, mas comprou um carro também. Tá vendendo droga? Já começa a julgar o irmão. Certo? Grama mais verde, grama mais verde, grama mais verde. Aquilo vai inundando seu coração de inveja. E sabe, vamos lá, meus amigos. Vamos ser bem transparentes. Por que nós postamos algo na rede social?
Diego, é porque eu quero evangelizar o meu amigo. Amém, glória a Deus. Não quero julgar o motivo do seu coração. Mas vamos lá, gente, ninguém posta que está comendo macarrão com vina. Hoje meu almoço, macarrão com salsicha. Não, gente, você posta coisas legais, coisas bonitas. Por quê, gente? Vamos lá, só no teu coração aí. Vaidade. Eu quero que o outro vá lá e curta a minha foto do meu carro novo, da minha casa nova. Diego, mas é que eu quero compartilhar com os meus amigos, com os seus 1.500.000 amigos no Instagram, que todos você conhece. Meus amigos, o nosso coração é corrupto. E nós pedimos as coisas e muitas vezes nós não recebemos porque queremos nos esbanjar, nos deleitar nos nossos prazeres. Nós queremos uma casa porque queremos mostrar para as pessoas que nós temos uma casa nova. Vamos lá, vou me expor. Por que eu posto foto minha tocando no louvor? Porque aquela foto estava bonita. Vamos lá, gente. Vaidade. Tá? E eu tô sendo muito nu e cru aqui. Ok? Não, mas eu posto. Daí você posta pensando assim: quem me viu passar na prova e não me ajudou. Vai ver essa foto agora, vai morrer de inveja. Meus amigos, nosso coração é ruim. Nosso coração é ruim. Eu não estou falando que você não pode postar, tá, gente? Agora todo mundo está deletando os Instagram. Amém, deleta mesmo, deleta. Deleta tudo. Mas assim, sonda o coração. Sonda o coração, porque muitas vezes nós estamos pedindo mal. Olha só, o verso 7 e 8 vai dizer assim: portanto sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Olha, relacionamento íntimo. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o seu coração. Mais uma vez a gente faz a conexão entre a pureza do coração e das suas motivações e a vontade de Deus para as coisas e o relacionamento íntimo com o seu pai. Sabe, o pai é aquele que, puxando um gancho lá, o pai é aquele que você, quando você está mentindo, ele flagra assim. Ele olha para você e fala assim: você está mentindo, né, mano? O pai é aquele que reconhece, que percebe. E não é só pai crente não, tá? Porque tem também os pai crente, né? Pentecostal, que revela o pecado antes de saber, assim, né? Mas assim, por que é um relacionamento de pai? Porque o pai que ele conhece você, meu amigo. Então quando você tiver uma motivação errada, ele vai confrontar essa motivação. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão construindo comigo juntos? Glória a Deus. E assim, por último, nessa parte de vontade de Deus, talvez vocês já se perguntaram, e por mais que o óbvio precise ser dito, o Senhor nos dá inteligência, diga inteligência, para decidir sobre coisas que não estão necessariamente fora de princípios, ou não estão necessariamente na Bíblia. Por exemplo, compra o carro azul ou preto? Está na Bíblia? Não. Vou para a esquerda ou para a direita? Para a direita, né, gente? Brincadeira. Brincadeira, gente. Calma. Não feche teu coração. Aleluia. Tá? Tem coisas, por exemplo, Deus, eu queria comprar um violão Martin, mas também tem um Taylor pelo mesmo valor. Cara, escolhe. Deus te deu inteligência e sabedoria para isso. Mas
E eu não quero entrar num lugar de misticismo exagerado aqui. Mas, por que não perguntar? Por que não falar assim, Deus, Pai, eu sei que eu posso escolher, mas eu queria ter o privilégio de saber o que você acha melhor. E eu não quero entrar numa historinha romântica a respeito disso, mas eu quero entrar num lugar de intimidade. Pai, eu sei que eu posso ir para uma casa X ou Y, é o mesmo valor, mas eu gostaria de ouvir. A gente tem um exemplo, eu e minha esposa, nós nos mudamos muitas vezes de casa. Eu nem dei esse exemplo de manhã porque eu não lembrei, agora eu lembrei. A gente se mudou muitas vezes. A gente tem um princípio de vida e a gente não tem muita coisa. A maioria das coisas são da casa, que a gente vai mudando. E a gente não tem problema com isso. Não temos nenhum desejo de ter algo próprio. Mas isso é nosso, tá? Então a gente se muda muito. Enjoa, vai para outro lugar e tá tudo bem. Tá com pouco dinheiro, vai para um lugar mais barato. Tá com um pouco mais de dinheiro, vai para outro lugar mais caro e tá tudo bem. Todas as vezes que a gente se mudou, a gente tem um testemunho a respeito de alguma coisa. Mas no último, essa casa que nós estamos aqui em Santa Felicidade, eu lembro que nós chegamos numa encruzilhada assim, de decisão, onde nós tínhamos, presta atenção aqui, tá, gente? Vem aqui comigo. Nós tínhamos 2 casas pelo mesmo valor. Uma casa era o meu desejo, outra casa era o desejo da minha esposa. Então assim, já fica meio complicado, né? Vocês lembram da pregação passada do Farley? Quando a esposa fala assim, faz o que você quiser, faz o que ela quiser, tá? Vamos lá, cadeira. Mas a gente estava nessa e, cara, a gente falou assim, Deus, a gente queria ouvir do Senhor mais uma vez. Eu sei que a gente já tem alguns testemunhos a respeito disso, mas eu queria que você respondesse. E Deus respondeu, gente. E foi para casa que eu queria. Aleluia. Falei, viu? Ouve o homem de Deus, esposa. Brincadeiras à parte, cara, a gente teve uma resposta a respeito. A gente podia escolher, porque as 2 estavam fechadas. E Deus falou. E cara, foi muito específico a resposta. Então Deus responde. Diz assim, Deus responde também. Então, por que não submeter as coisas simples também ao Senhor? Deus, eu tenho mais um testemunho a respeito disso. A respeito de que Deus se preocupa com as coisas pequenininhas. Algum tempo atrás, logo que a Lê nasceu, isso faz 10 anos, eu e minha esposa vivemos o tempo financeiro pior da nossa vida, assim. Horrível. A gente tinha uma empresa, perdemos todos os clientes e basicamente eu não estou exagerando, a gente tinha que juntar as moedas de 10 centavos para comprar pão, para durar tipo 2, 3 dias e tinha que orar para que Deus suprisse. Então a gente teve várias situações do tipo, a gente dar o último mamar para minha filha, para Letícia, e falar, Deus, não tem dinheiro, alguém vai ter que fazer alguma coisa. E a gente experimentou muitos milagres financeiros nessa parte. A comunidade, os irmãos, cara, muita coisa aconteceu. Depois a gente senta, a gente pode conversar um dia de mesa assim. Mas eu lembro de uma oração simples que eu fiz. Por conta da situação financeira, eu vendi todos os meus equipamentos de som, assim, porque eu tocava guitarra antes. O Alessandro lembra dessa época? Eu tocava guitarra e ministrava louvor com guitarra. Eu não era um guitarrista, gente. Eu era tipo um guitarreiro, ok? Então assim, eu tocava e eu era meio rock and roll, assim. Só que eu vendi tudo que eu tinha e sobrou só a minha guitarra.
que era uma guitarra que eu tinha ido para os Estados Unidos. Falei, cara, não vou vender isso aqui porque eu peguei muito barata. Mas queimei tudo, vendi tudo. E eu fazia o meu devocional com a guitarra desplugada. Então eu ia pro meu quarto, Paty lembra disso, eu ia pro meu quarto com a guitarra sem amplificador, e quem tem guitarra sabe que não faz som nenhum. E eu fazia o meu devocional daquele jeito. E eu morava num condomínio daqueles de clube, sabe? Aqueles condomínio clube que cada bloco tem um CEP de tão longe que as coisas, sabe? Eu lembro que a gente estava saindo um dia a gente saiu e a gente estava atravessando o estacionamento. Mano, demorava tipo uns 10 minutos pra gente chegar no carro. E eu e a Paty trocando uma ideia, assim, e a Lê com a gente e tal, e tal, isso aqui. Daí eu falei assim, puxa, Paty, eu tava descendo uma escada, eu lembro, puxa, eu queria muito, sabe aqueles violãozinhos bem furrepa? Sabe aqueles violão nylon, bem simprão assim? Só para eu ter meu momento devocional com Deus. Eu falo, Deus, puxa, o Senhor podia levantar alguém para me dar e tal. Eu lembro que eu fiz essa oração com a Paty ali na hora, andando assim, sabe aquela oração que você está fazendo assim? Puxa, Deus, podia rolar isso daí, né? À noite, isso era na hora do almoço, à noite a gente encontrou um casal amigo nosso. E a gente entrou na casa da família deles e tinha um violão em cima da mesa. E como todo bom músico, você pega o violão e já vai afinar, né? Blém, 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 pam, 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 brum, dá o acorde. E falava, opa, tá afinado. Daí comecei a tocar. E daí esse meu amigo chegou pra mim e falou assim, cara, esse violão aí eu comprei pra minha esposa. Mas, cara, ela nunca vingou. Pega pra você. Meus amigos, eu quase caí para trás. Minhas pernas amoleceu assim na hora. Porque eu lembrei na hora de ter orado, tipo assim, de manhã a respeito daquilo. Eu lembro que eu entrei no carro com a Paty e falei, meu Deus do céu, o que foi isso? Tipo assim, muito específico. Exatamente o violão de nylon, exatamente o violão preto, porque eu gosto de preto, né? Não sei se vocês perceberam. Mas, cara, muito legal. Então, Deus se preocupa com as mínimas coisas, amém? Ele ouve as orações mais simples, amém? Glória a Deus. E continuando, então nós falamos aqui, paternidade, falamos de uma consciência livre, falamos sobre orarmos à vontade de Deus e orarmos da maneira correta. E eu queria que você fosse para João capítulo 14 agora. João capítulo 14. João capítulo 14, verso 12. Diz assim a palavra de Jesus. Ou melhor, palavra... isso aí. Vamos lá. Diz o seguinte, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Aleluia. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei com que o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A palavra de Jesus aqui é um outro texto que nos deixa em crise também. Como assim? O texto é incrível. Aquele que crê em mim, quem é? Seus filhos. Esse texto, o 12 já traz uma realidade que nos assusta. Faremos as mesmas obras ou ainda maiores. Daí você automaticamente vem o meme da Nazaré, né? Cara, maiores. Vamos lá, né? E no verso 13, um assombro. Eu vou fazer o que vocês pedirem em meu nome. Cristo está dizendo assim, estou lhe dando uma autoridade. Aonde o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Pausa. A gente não está falando da loucura da teologia da prosperidade. Ok?
pede a BMW que Deus vai te dar porque você é filho do rei. Cala a boca. Amém? Não, não é sobre isso. Vamos lá? Nós estamos numa construção. Aquele que entende a sua filiação, aquele que crê que Cristo é o Messias, aquele que foi enxertado, aquele que está na família de Deus, entendendo a paternidade e a sua filiação, para quem ele está orando, aquele que tem a sua consciência limpa, ok? Aquele que não está num lugar de escuridão, mas sim de luz, aquele que está orando a vontade de Deus, sabendo essa vontade pelas Escrituras ou através do Espírito Santo, e orando de uma maneira correta, cara, Jesus está falando assim, cara, você tem autoridade, que eu estou te dando, e eu vou repetir isso, uma oração que vem de alguém que entendeu sua filiação e relacionamento com o Pai, que vive uma vida íntegra sem coisas ocultas, e sabe a vontade de Deus e ora segundo essa vontade descoberta nas Escrituras e através do Espírito Santo, tem autoridade para orar em nome de Jesus, e a resposta dessa oração é para que o Pai seja glorificado. Então a resposta da sua oração, por mais que ela seja muito boa para você, ela precisa glorificar quem? O Pai. Então tudo que fazemos é para a glória de Deus. Então, por isso que ele fala assim, cara, você está pedindo errado, porque você está pedindo para você mesmo, e isso vai te tirar o poder de glorificar o meu Pai com isso, vai trazer glória para você, meu amigo. Então precisamos pedir da maneira correta, e essa autoridade nos foi dada, mais uma vez, é para quem? Para a glória de Deus. Nós nos movemos, oramos para a glória de Deus. Beleza. E agora eu estou indo para o final de verdade. Glória a Deus. 1 hora, olha só que bênção. Talvez você olhe para toda essa situação, para todo esse caminho que nós falamos, e você fale assim, Diego, eu reconheço, eu não tenho nenhum problema com a paternidade de Deus, eu sei que Deus é meu Pai, eu não tenho nada oculto, pelo menos não sei disso, estou orando à vontade de Deus, estou orando da maneira correta, mas não está acontecendo. Algumas orações, meus amigos, elas vão ser respondidas imediatamente, rapidamente. Outras, não tanto. Quer ver um exemplo disso? Vamos lá, falei hoje de manhã sobre isso. Qual é a vontade de Deus para uma pessoa doente? Cura, sim ou não? Sim ou não? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora você ora pelas pessoas, uma é curada e uma não é curada. E aí? Falta de fé da pessoa? Mas aí eu prefiro ser um pouco calvinista. Deus é soberano. Deus sabe de todas as coisas. Amém? A gente não sabe responder a respeito disso. Mas existe um porquê da espera. Talvez, como eu disse no início, muitos de vocês estão esperando respostas de oração aí. Talvez durante toda essa palavra você percebeu que não entende um lugar de paternidade. Talvez você percebeu que tem coisas ocultas que talvez esteja impedindo uma oração de um justo. Talvez você percebeu que não desconhece a vontade de Deus a respeito de determinado assunto e por isso não está orando da maneira correta. Mas, primeiro, não espere que suas orações sejam respondidas imediatamente. Existem orações que Deus vai responder rapidamente ou não, como eu disse. Sabe por quê? Porque isso faz parte do processo de Deus conosco. Para que a gente amadureça e possamos aprender a esperar com paciência no Senhor. Nesse processo de espera, meu e seu,
o Senhor nos corrige, o Senhor disciplina nossas vidas. Nesse processo nós crescemos, para que essa resposta que nós esperamos não chegue em hora inoportuna como uma herança antes do tempo. Salmo 41, que muita gente aqui conhece por causa do Cavá, da palavra do Farley: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. E existe uma questão de maturidade versus resposta de oração. Quer ver? Eu gosto dos exemplos simples. Minha filha tem 10 anos e ela começa a pedir para mim um carro. Ok? Um carro. Pai, eu quero um carro. A minha vontade é dar um carro para minha filha, sim. Mas é o momento? Não. Então talvez ela passe 8 anos ou 9 anos da sua vida orando para que o pai dela dê um carro para ela. Só que nesses 8 anos de oração, ela vai crescer, ela vai ter responsabilidades, ela vai fazer uma aula de autoescola, ela vai conseguir a sua CNH, e então, uau, resposta de oração. Então existe um processo para que as coisas aconteçam, gente. Amém? Faz sentido? Então Tozer vai dar um exemplo no seu livro Cultivando o Diálogo com Deus, que ele fala assim: se Deus quer um pintinho, Deus ele vai fazer a galinha botar o ovo, se assentar em cima dos ovos e ficar esperando até o pintinho nascer. Então Deus é um Deus de processos, meus amigos. Amém? Está fazendo sentido? Só que esse processo não pode nos desanimar. Vai lá comigo para Lucas 18. Parábola do juízo iníquo. Quem é do movimento de oração conhece de cor quase esse texto. Lucas 18, verso 1. Vamos lá? Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Gente boa ele, né? Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém. Mais uma vez, bem gente boa ele. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz o juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Então ele está dizendo assim: esse juiz que não teme ninguém, que não respeita ninguém, ele fez justiça àquela viúva. Será que eu, Deus, seu Pai, que o ama, que está sempre presente e perto, não fará justiça? Só que o texto termina falando assim: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? O que ele está querendo dizer aqui? E se você não responde? E se você não encontrar a resposta? Se até a sua morte, ou se até Cristo vier, você não tiver resposta, Ele vai encontrar a fé em você ainda? Vai encontrar alguém perseverante no lugar de oração? Ou você vai desistir? Ou você vai perder a sua fé? E é uma coisa que nós precisamos pensar. Será que você vai ficar ofendido com Deus? Porque a resposta não veio no tempo que você queria, como uma criança mimada e birrenta?
A compreensão de que Deus não é um gênio da lâmpada e nem um supermercado da bênção é primordial. Tozer vai dar um outro exemplo a respeito disso. Ele vai falar assim, que o nosso relacionamento com Deus Pai muitas vezes é como uma máquina caça-níquel. Nós nos apresentamos diante dele, nós depositamos um níquel e nós queremos resgatar alguma coisa. Esse não é o relacionamento que nós podemos ter com ele. Deus não é assim. O relacionamento ele precisa ser construído. Todo o processo tem objetivos. Nós estamos sendo forjados dia após dia no lugar de oração. Porque a oração que eu faço, mesmo sendo uma necessidade minha, ela serve para a minha transformação. Alguém vai dizer que o lugar de oração é onde Deus consegue as coisas de nós. E não a gente consegue as coisas dele. Porque nós entramos no lugar de oração e somos transformados nesse lugar. Porque estamos em relacionamento com ele. Amém? Vocês estão entendendo? Estamos terminando. Mateus 7, versos 7 a 11, vai dizer assim: peçam e será dado a vocês, busque e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual o homem no meio de vocês que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas ou boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. O Pai ama responder orações feitas segundo a sua vontade. Porém, a gente precisa compreender que a oração, por mais que ela seja iniciada, construída muitas vezes em cima de uma necessidade nossa, a sua finalidade real é relacionamento. Lembra que nós falamos no início? Oração é relacionamento. Por isso existe essa beleza da espera. Existe uma beleza na espera. Diego, você não sabe quanto tempo eu estou esperando. Mas existe uma beleza na espera. E nós precisamos encontrar essa beleza na espera. Nós aprendemos a ouvir a Deus nesse tempo. Nós crescemos no relacionamento com Ele. E cumprimos em todo esse processo da espera a vontade primordial de Deus para o homem, que é relacionamento com Deus e família. Nós permanecemos nele e ele em nós no lugar de oração, em obediência à sua vontade como filhos amados. Então existe uma beleza na espera. E eu estou orando pelo meu pai para que ele se converta faz pelo menos 30 anos. E eu continuo orando, gente. Quando eu tenho a oportunidade, eu falo de Jesus para ele. Mas eu continuo orando. Eu preciso ser perseverante naquilo que eu me proponho a orar, independente da resposta. Porque cada vez que eu entro no lugar de oração, seja para orar por ele, ou seja para orar por uma causa pessoal minha, ou seja para orar sobre um outro irmão, o Senhor está me moldando, o Senhor está me transformando. Essa é a beleza da espera. O Senhor, por mais que nós entremos nesse lugar muitas vezes por uma necessidade, nós permanecemos nesse lugar por relacionamento. Quando lemos Hebreus, e agora eu estou terminando, Hebreus 11, que é a galeria dos homens, dos heróis da fé, nós entendemos um pouco da espera, pois compreendemos que nós fazemos parte de uma pequena parte do que está acontecendo no plano eterno de Deus. Nós somos aperfeiçoados. Você vai ler Hebreus 11 e você vai ver diversos heróis da fé que foram reconhecidos por aquilo que responderam a Deus. Diversos. Depois pega lá e lê tudo. Você fala assim, mano, esses caras são sinistros. Só que olha como termina Hebreus 11. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Porque Deus havia planejado algo melhor para nós.
a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Então, no plano eterno de Deus, a espera é aperfeiçoamento. Todos esses homens não receberam a resposta para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós, e nós não fôssemos aperfeiçoados sem eles. No grande plano eterno de Deus, da sua família, todos estão sendo aperfeiçoados, na espera por uma resposta, por algo que você está pedindo, permanecendo e perseverando no lugar de oração, sabendo que Deus é um Deus Pai, entendendo que precisamos viver nesses processos a poda, a santificação, entendendo que dia após dia nós vamos conhecendo cada vez mais a vontade do Senhor, aprendendo a pedir da maneira correta e confiando num Deus que não demora, não erra, não mente, e que nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia na beleza da espera. Amém? Faz sentido, gente? Vocês recebem essa palavra? Finalizamos então, e eu queria fazer uma última oração a respeito disso. Eu não vou fazer nenhum apelo, mas eu queria orar mais uma vez. Você pode fechar os seus olhos? Pai, muito obrigado por esse tempo. Eu tentei expressar da melhor maneira possível esses fundamentos, ainda que introdutório a respeito de oração, Senhor, mas fundamentos tão específicos e pontuais em nossa vida. E eu oro essa noite, mais uma vez eu repito, que os meus irmãos aqui e eu possamos mergulhar nesse lugar de paternidade verdadeira. Eu oro que aqueles que foram abusados, aqueles que de alguma forma a paternidade, ela não foi uma paternidade que mostrava Deus verdadeiro, aqueles que de alguma forma talvez nessa paternidade, Senhor, não foram amados como deveriam, hoje vivem uma vida cheia de inseguranças porque não acreditam que o Senhor pode suprir as suas necessidades. Tem medo do Senhor porque tinham medo do Pai. Eu oro, Senhor, envolve cada um deles no seu amor e restaura a visão de uma paternidade verdadeira, mostrando quem você é de verdade. Que dia após dia os meus irmãos aqui possam experimentar um Deus Pai presente, que possamos mergulhar num relacionamento íntimo de pai e filho, onde sabemos que pedimos e o Senhor nos ouve. Eu oro também, Senhor, essa noite, para que o Teu Espírito Santo sonde cada coração aqui, mais uma vez entrando em cada quarto escuro, em cada dificuldade. Nós não estamos aqui para tacar pedra em ninguém, nós não estamos aqui para acusar ninguém, nós estamos aqui para que Teu Espírito Santo sonde os nossos corações e traga a verdade à tona, traga a luz aonde há escuridão, retirando toda e qualquer injustiça, todo e qualquer pecado escondido. Eu oro também que o Teu Espírito corrija a rota do nosso coração quanto às nossas motivações nas nossas orações. Eu oro também, Pai, que nós possamos ter fome e sede pela Sua palavra. Que ao levantar pela manhã, Senhor, não seja o celular que nós peguemos, mas seja a Sua palavra. Que possamos mergulhar nela dia e noite, em nome de Jesus, para entender quem você é, conhecer quem você é e a Sua vontade.
Eu oro também por cada irmão aqui, por mim, que o Senhor nos dê sensibilidade e consciência da presença do Teu Espírito em todo o tempo, para que possamos ser direcionados e guiados por Ele, entendendo também a Sua vontade em situações onde a Bíblia não é tão clara, mas que vocês não divergem. Eu oro que sejamos realmente revestidos da autoridade de Jesus. E por último, Senhor, eu oro que cada um de nós aqui nessa noite possamos encontrar a beleza da espera. A beleza da espera pela resposta. Porque, como diz no seu evangelho sinótico, de Mateus 7 ali, o Senhor fala que quanto mais o Pai não lhes dará o Espírito Santo. Então nós entendemos que o nosso maior presente não são as coisas desse mundo. O nosso Pai nos deu o Espírito e o maior presente é a presença. O maior presente é você, Senhor. O maior presente é você, Senhor. O maior presente é você. Então nos faz usufruir, nos deleitar na espera, conhecendo o Senhor, nos relacionando contigo. E a resposta dessa oração, que nós tanto pedimos e estamos perseverando, ela seja apenas um mimo do Senhor, diante de toda a grandeza do conhecimento de quem você é. Não permita que as nossas respostas de oração se tornem ídolos em nossas vidas. Por favor, Senhor, que nós não idolatremos testemunhos, em nome de Jesus, Senhor, mas que nós possamos mergulhar no conhecimento de quem você é, esperando dia após dia, perseverando no lugar de oração, para que o Senhor seja honrado, e no final, a resposta dessa oração, além de ser um mimo, ela também aponte para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos essa noite. Amém. Amém, meus amigos. Vocês recebem essa palavra? Eu queria ir para a ceia. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Primeira Coríntios capítulo 11, verso 23. Eu vou pedir para você não dispersar. Eu sei que vocês já querem ir lá buscar o pão, mas só não dispersem. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Vamos fazer diferente hoje. Fiquem de pé. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si ao se reunirem. Amém? Eu vou dar algumas orientações.
Quando vocês forem buscar os pães e o cálice, você vai encontrar um pão grande, tá? É para que você divida com o seu irmão, parta o pão e divida com ele, amém? Então, se você está com a sua living aqui, com a sua família, se reúnem em família, partam o pão, tá? Bebam do cálice, amém? Ninguém ceia sozinho. Se você vê alguém perto de você sozinho, traga para sua roda. E mais uma orientação, o texto vai falar que muitos, por não discernir o corpo, estão fracos e doentes, e muitos até adormeceram ou morreram. Nós cremos que se nós discernirmos o corpo, nós podemos orar e essas pessoas serem curadas, amém? Então, qual que é a instrução? Na sua roda, pergunte se tem alguém doente e ore por ela, amém? Esse é o momento para você congregar, para você partir o pão e orar pelo seu irmão, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse pão, obrigado por esse cálice, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício lá na cruz, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, e mais uma vez nós relembramos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e nós somos gratos, que nós possamos responder a esse amor de forma adequada, de forma devida, em nome de Jesus, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós abençoamos os cálices, nós abençoamos os pães, para a glória de Deus. Amém. Meus amigos, depois que vocês cearem, estão liberados. Uma boa semana para todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.